Então vamos continuar agora na busca em profundidade. Desculpe pelo som do liquidificador. Logo quando a gente vai começar. Trem! Meu santo Deus. Acho que agora podemos continuar. Então. Deixa eu montar a gravação um momento. É o famoso ruído colorido. Ok, na busca em profundidade, o D, a gente vai ter duas variáveis, o D, que nesse caso não vai significar distância, e o F. Ele vai marcar, como eu disse, tem uma função recursiva. Então, a primeira vez que numa função recursiva eu estou com um dado nó, eu marco ele de cinza e anote-se esse contador aqui. Quando eu acabar de examinar todos os vizinhos de um nó, eu vou marcá-lo de preto. E nessa hora eu vou marcar o F ali, porque é certeza que ele não vai ser encontrado de novo. Não tem mais para que visitar aquele nó. Tá certo? Então, busque em profundidade. Observe, temos duas funções aqui. Tá? A primeira não é recursiva, a segunda é recursiva. Para cada vértice de U, de V, faça cor branca e predecessor nulo. Time será uma variável global. Como é que vocês fazem uma variável global? Em Java, usa a palavra-chave static. Tá? Python tem sua forma de declarar global. Basta declará-la fora das classes ou antes de qualquer uso. Tá certo? Esse time é o tempo. É quantas vezes eu vou passar pela função recursiva. Tá certo? Pronto. Agora, dito isso, então o que vai acontecer? Linhas 1 a 4 da primeira função. Observe que eu não passei um ponto de partida. Cor de todos os versos é branco, vai descer só nulo. Linha 5, o tempo vai a 0. Depois, para cada verso do grafo, observe que eu não dito a ordem. Vocês podem fazer de 0 até o último verso, do último verso de volta a 0, ou em outra ordem que vocês tenham anotado no seu programa. Se a cor do nó for branca, então eu mando ele visitar o nó. Observe, antes de entrar nessa visita, ele vai tentar explorar todos os caminhos que podem ser, encontrar todos os nós que podem ser encontrados a partir daquele ponto, desse ponto inicial que é dado. Então, quando ele voltar, vários nós vão estar pintados de cinza e talvez até alguns de preto. Então, quando ele for voltar para iterar nesse laço, ele vai procurar somente os vértices brancos. Então, se algum nó, depois do primeiro mergulho, tiver voltado cinza ou preto, ele não vai entrar novamente nesse nó. Entenderam isso? Tranquilos? Posso ir para a recursiva? Posso? Bom, vamos lá. Deixado isso claro, vamos lá. Quando eu entro na visita à busca, observe, a primeira coisa que eu faço é incrementar o tempo. Se eu estiver em Java e o tempo que eu declarei como estático, então significa dizer que ele vai ser atualizado para todo mundo. Se eu estivesse em outra linguagem de programação, como C ou C++, eu usaria uma variável global. Lá tem uma maneira de se definir uma variável em que todo mundo a vê, tá certo? Então esse tempo é incrementado. Aí esse tempo eu coloco no D associado ao nó que eu recebi. E a cor do nó que eu recebi vai para cinza. Depois, para cada verso que é vizinho de U, cada verso na lista de adjacência dele, se a cor do vértice for branca, o predecessor é U, e eu faço uma visita à busca até lá. Espera um pouquinho, gente. Tem uma goteira aqui, alguém abriu uma torneira. Tá certo? Então, se o vértice tem cor branca, o predecessor é U.
E eu faço, observe, cor branca. Em primeiro lugar, pintei um nó de cinza, assim que eu entrei, perdoe. Perdão, gente, nem todo mundo recebeu a educação que merece. Vamos lá. Incrementa o tempo vai para o D e a cor vai para cinza. Para cada vértice na lista adjacência de U, a cor é branca. Se a cor é branca, o predecessor é U e o chama visita busca. Professor, você não vai pintá-lo de fila, de cinza, não vai botar ele na fila? Não, porque eu vou estar controlando isso pela cor. Observe que a primeira coisa que eu faço quando eu entro na visita busca é alterar a cor do nó. Vai para cinza. Isso quer dizer que eu não vou eu não vou chamar a visita busca novamente para um nó que já está pintado de cinza. O que pode acontecer é o retornar à função que está tratando daquele nó. Tá certo? Quando ele acabar essa parte e tiver visto todos os vizinhos, vai pintar o nó de preto, incrementar o tempo em 1 e botar isso no F. Entendidos? Aí qual será o efeito final disso? Bom, deixa eu abrir então uma animaçãozinha para isso. Só ajustar, eu vou compartilhar a tela no segundo, só ajustar a velocidade de reprodução. O que eu vou mostrar é o efeito da visita busca sobre o nó, tá bom? Olha aqui, estamos com um grafo pequeno ainda. Vai ter 13 nós e 3 arestas, como vocês estão vendo. E aqui estão as arestas, 0,5, 4,3, 0,1 e assim por diante. Aí o que acontece? Inicialmente, todo mundo está como branco. Ele usou um booleano falso. Tá? Todo mundo está como branco. Aí ele vai lá, entra no laço da busca de profundidade. Tem alguém branco? Tem. Tá certo? Pinta o nó, incrementa o tempo, coloca no D e vai vendo lá que ele encontrou um 6. Observe, o predecessor do 6 é o 0 e agora vai chamar visita busca sobre o 6. Imediatamente. Aí o 6 é colorido, tem o tempo incrementado, coloca no D e eu vou ver os vizinhos do 6. Tem um 0 que já está pintado, não vai fazer nada. Aí tem um outro nó que é o 4. Quando ele encontra o 4, ele bota o 6 como predecessor do 4. Chama a visita busca para lá, colore o 4, pinta, incrementa o tempo e coloca esse tempo no D do 4. Aí vai ver a partir do 4 ele chega, encontra o 5 e repete o procedimento. Predecessor do 5 é o 4, chama a visita busca no 5, que pinta ele de cor, com a cor, tá certo? E depois chama a visita busca, pinta ele que eu chamo de visita busca, pinta o cinza de cinza, incrementa o tempo e ponta ele no D. Depois ele vai lá e pinta o 3. O 3 agora é chamado, o predecessor do 3 é o 5. Tá? Observe o que está acontecendo, nós começamos do 0 e fomos mergulhando o mais fundo que pudemos até nos acharmos o nó 3. Encontramos o nó 3, o predecessor dele foi o 5, chamou a visita busca que pintou ele de cinza, incrementa o tempo e bota isso no D do 3. E o 3 vai lá aos vizinhos, e aí ele vai descobrir que não tem mais ninguém que ele pode alcançar a partir do 3. Nessa hora, o que vai acontecer? Ele vai pintar o 3 de preto, incrementar o tempo e colocar no F. Aí volta para quem chamou. E
quem chamou ainda continuará no laço dele e irá ver se tem algum vizinho branco. Tem. Então ele vai examinar os vizinhos procurando um nó branco. Perdão, não tem nó branco, mas tem arestas para ver. Viu que não tem mais ninguém, pinta o nó de preto e volta para quem chamou. Quem chamou vai ver as restas arestas, se tem algum nó branco. O 4 não tem mais nenhum nó branco vizinho a ele. Então vai pintar de preto, incrementar o tempo, coloca no F. E vai fazendo isso. Tá? Voltou para o zero até arestas ainda tem. E tem um nó branco ali, o 2. Então o professor do 2 é o 0. Vai ver o 2 lá, não alcança mais ninguém, então pinta ele de preto. E depois volta para o 0 que ainda vai procurar o próximo nó. Deu para entender como funcionou? Tá certo. É um pouco mais complicado quando o grafo é maior um pouquinho. Vocês talvez queiram ficar anotando. Hoje tem uma aula presencial, a gente faz isso na mão às vezes. Talvez vocês queiram ficar anotando a sequência, chamar se possível, para acompanhar o que está acontecendo. Tá certo? É bom anotar como as cores estão mudando nos grafos, o D e o F. Tá bom? Então isso aqui parou depois de mergulhar uma vez a partir do 0. É uma versão da busca em profundidade. Como assim, professor? Bom, essa busca em profundidade foi adaptada para vários serviços. Então, alguns serviços, deixa eu carregar aqui para vocês, nesse no botão de cima, na linha 6, ao invés de um laço, você tem um ponto de partida. Para onde você quer fazer esse mergulho sempre. No primeiro momento, eu vou deixar esse mergulho sempre a versão mais geral, vamos dizer assim. Mas vocês têm liberdade de adaptar ela para o trabalho que vocês têm que fazer. Se em vez de mergulhar em todos os nós, ou seja, depois que saísse do 0, ele iria procurar o próximo nó do grafo que estivesse branco e iria mergulhar nele. Ou vocês podem deixar como tendo ponto de partida e só mergulhando a partir daquele ponto de partida. Tudo depende do que você deseja buscar. Tá certo? Usos disso, tá? Classificação de arestas, eu vou pular isso hoje. Não é tão utilizado, vocês vão conseguir entender fácil. Ordenação topológica e transformação conexas é interessante. Então, deixa eu. Isso aqui dá vontade de falar, mas eu vou deixar para outro dia. Melhor pessoalmente. Tá? Ordenação topológica. O que é ordenação topológica? Ordenação segundo a geometria do grafo, segundo as formas como estão conectadas as arestas. Se eu usar a busca em profundidade, tá certo? Se a aresta UV está se tem uma aresta lá na ordem de U para V, então nó U tem que vir antes de V na ordem. E aqui começa a forma de como os pseudocódigos vão ficando à medida que a gente vai aprendendo a resolver mais problemas. Isso é o que se torna mais comum estudar os dois. Nós vemos agora um pouco a busca de profundidade. Então, esse pseudocódigo execute a busca de profundidade. Observe que a instrução 2, na verdade, não é uma instrução. É dizer qual a modificação que você tem que fazer na busca de profundidade. Quando ele é terminado, ele tem que ser inserido na frente de uma lista encadeada. E aí você retorna a lista encadeada produzida. Entenderam? Parece estranho, né? Então deixa eu mostrar isso de outra forma. Vamos ver na animação. Vou botar aqui uma animação. Então a gente vai fazer uma busca de profundidade. A diferença dessa para a busca de profundidade original é que toda vez que eu acabar o nó, além de pintar de preto, marcar o F e tudo mais, eu vou botar ele na frente da lista encadeada.
ele vai encontrar um 1 vai pro 4, o 4 não vai para ninguém. Aí acabou o 4, botou o 4 na frente da lista encadeada. 1 não vai para mais ninguém, então bota o 1 na frente do 4. O 0 vai para mais alguém? Vai. O 0 vai pro 2. E o 2 vai para mais alguém? Não nessa direção. Acabou o 2 vai ali para frente. O 0 vai para mais alguém? Vai. Ele vai pro 5. Tá? O 5 vai para mais alguém? Não. O 0 acabou, ficou ali. Aí vai mergulhar no próximo. 3. O 3, olha o 2 já está pintado. Olha o 5 já está pintado. Olha o 4 já está pintado. Aí descobre que tem um 6 ali. Aí mergulha no 6. E o 6 vê que eles já conectaram, mas estão todos pintados já. Então não se mergulha novamente nele. Aí terminou o 6. Terminou o 3. E aí está aquela hora que eu tenho que, então, inverter. Pronto. E a ordem topológica é que a capa por último ficou na frente. Então 3, 6, 0, 5, 2, 1, 4. Essa é a ordenação topológica. Para que isso serve? Em programação paralela ou distribuída, vocês, em problemas mais complexos, você usa essa informação. Os nós representam um processo, quem chama quem, e a seta, vocês para entender, sai de uma função e chama outra. Aí você descobre a ordem de chamar as funções de forma a descobrir que você pode executar em paralelo e quem não pode ser executado em paralelo. Isso é feito com base nessa informação da ordenação topológica. Um outro uso disso é se você tem projetos muito grandes e várias construções ou empreendimento maior, você consegue com isso identificar que passos podem ser feitos em paralelo ou qual a sequência de atividades você tem que seguir para concluir todas as tarefas no menor tempo possível. Tá bom? Ademais, é uma propriedade do gráfico que para diversas áreas tem suas aplicações distintas. As aplicações das informações de gráficos dependem de contextos. Se estou falando de projetos, a gente está falando que pode ser feito em paralelo, programação distribuída, o que depende do que, o que não pode ser paralelo, o que deve ser paralelo. Tá certo? Entendidos? E eu só tenho mais um último para mostrar, vocês aguentam? Mais um. Ok. Vamos para o último. O último vocês podem chamar de componentes fortemente conexas, tá certo? Ou pelo nome, Kozaharu-Jarshari. Eu acho mais fácil falar componentes fortemente conexas. Então deixa eu mostrar para vocês o código disso primeiro. A gente vê ele. Então, aqui estão os exemplos pelas profundidades de aviões, complexos exercícios industriais, construção de navios, atividades distribuídas e paralelas. Bom, componentes fortemente conexas é quando você tem um sistema ou uma rede social, você quer descobrir que bloco de pessoas ou que blocos de componentes tem uma forte conexão entre eles e quem é o elemento de comunicação entre uma componente forte e outra. Por exemplo, no sistema elétrico, as componentes fortes são aqueles sistemas que caindo uma ligação, ele permanece de pé e aqueles pontos que ligam várias componentes fortes seriam os pontos fracos, que se detectados e se caírem, eles podem desconectar boa parte da rede. Foi o que aconteceu no blackout que tivemos algumas
alguns meses atrás, né? A fragilidade poderia ser detectada dessa forma. Então, para fazer isso, nós precisamos conhecer o grafo transposto. O que é o grafo transposto? O grafo da matriz, uma forma de expressão do grafo da matriz de adjacência, se eu transpor ela, eu tenho um outro grafo, que é o grafo transposto. Quando as arestas não são direcionadas, ou seja, tudo rua de mão dupla, o grafo transposto é igual ao grafo original. No entanto, quando eu tenho arcos, ou seja, quando, por exemplo, a energia elétrica sai da fonte da usina para a subestação e da subestação para a gente, sempre do ponto de maior tensão para o ponto de menor tensão, então tem caminhos aí direcionados. A água vem da fonte da água até o destino, e a rede de esgotos é por gravidade do ponto mais alto indo para o ponto mais baixo. Nesses casos, por exemplo, ou em ruas de mão única, eu tenho arestas direcionadas. E aí a matriz de adjacência transposta não é diferente, é um grafo diferente da matriz de adjacência original. Tá certo? Se quiser, vocês podem continuar esse adjacência do transposto, você vai ler as arestas, que são a lista de adjacência, e colocando em outra lista de adjacência, mas de forma reversa a aresta. Tá certo? Se o zero leva a 1, o transposto é o 1 que vai para o zero. Entendido a questão de grafo transposto? Então vamos embora. Grafo transposto é o mesmo conjunto diverso do grafo original e as arestas mudam de ordem. Né? Então tem a aresta 1V nesse grafo do conjunto transposto de arestas, se a aresta VU pertence ao conjunto de arestas originais. Aqui tem uma coisa, você vai precisar fazer a busca e largura duas vezes. Uma vez no grafo original e uma vez no transposto. A ordem que você vai executar isso não importa. O que importa é que a segunda vez que você vai executar isso seja uma busca em profundidade modificada. Vamos ver como é que é isso. Com transformações conexas, execute a busca em profundidade sobre G e você vai ter lá a ordenação topológica. Faça o grafo transposto e execute a busca em profundidade modificada sobre esse transposto. Então, os nós precisam dar prioridade aos nós com maior valor de F, ou seja, os nós com maior valor de F são os nós obtidos pela ordenação topológica. Cada área reduzida pela busca é uma componente fortemente conexa. Isso eu vou explicar na animação com calma. Então vamos olhar para a animação. Aqui está o grafo original. Aqui o que vai acontecer? Ele vai calcular primeiro o transposto e depois ele vai rodar modificado sobre o original. Tudo bem. Deixe a primeira seja a execução para você achar uma ordem topológica e a outra sobre o grafo transposto primeiro a conhecer de profundidade, seguindo a ordem topológica obtida na primeira execução. Então vamos lá. Está aqui o grafo. Primeiro passo, ele vai reverter as arestas. Reverter as arestas, ele começa a busca de profundidade. Acabou o 8, a 8 vai lá para a ordem topológica. Vai ter um maior valor de F, por isso vai ser na frente. O 6 acabou, o 7 acabou, o 0 ainda tem. Ok. Terminou o 10. Vai perceber que terminou o 12.
Vai descobrir que acabou o 3. Aí vai voltar tudo até o 0. Vai descobrir até que acabou o 5. Vai descobrir que acabou o 4, o 2 e o 0. Aí vai voltar para aquele laço principal e vai mergulhar no 1. Acabou o 0. Aí ele vai pegar o 1. E aí? Então o que acontece? Essa aqui é a ordem topológica desse grafo, certo? Aí ele vai inverter as arestas agora. Pronto. Aqui está o grafo original. E agora ele vai fazer a busca em profundidade, só que a ordem do primeiro algoritmo, aquele que não é recursivo, que chama o recursivo do primeiro passo, vai seguir a ordem topológica. Então ele vai mergulhar primeiro no 1 e descobre que não tem nada. Observe que, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Observe quando mergulhou no 1, ele tem um contador aqui, que é o de componentes. Que ele encontrasse usando a visita busca a partir do 1, faria um passe da primeira componente que ele achou forte, que seria que está com o rótulo de 0 aqui. Entenderam esse primeiro passo? Então, o 1, no primeiro mergulho da visita busca, faz parte de uma componente forte, mas as componentes fortes só contém ele. Entendido isso, Clélia, Maria, Wagner, Suerdo, Jonathan? Não. Entendeu que a gente está vendo da busca da ordem topológica obtida no transposto? Pronto. Aí o que acontece? A visita busca, deixa eu mostrar o slide. Deixa eu voltar os slides. O último de visita da busca de profundidade. Tá vendo esse aqui, esse de cima, o busca de profundidade, o 11, certo? Ele não tem na linha 8 para cada vértice B, se a cor é branca, visita busca. Pronto. Essa parte vai seguir, não vai ser mais uma ordem aleatória. De acordo com a sua implementação, na verdade, a sua implementação tem que garantir que nessa segunda visita busca a ordem seja a ordem topológica. Ok, Wagner? O que acontece? Agora eu vou ter um contador aqui dentro. Ele começa em 0. O que esse contador marca? Nós que tiverem o mesmo valor desse rótulo serão partes da mesma componente. Rótulos diferentes, componentes diferentes. Entenderam, Wagner? Suerdo. Então, ele só vai mudar esse contador quando ele voltar no 11. Enquanto estiver na visita busca, ele não altera esse contador. Então, vamos aqui para a animação agora. Ele mergulhou no nó 1 e todo mundo que ele encontra a partir da visita busca do 1 é marcado como sendo parte da mesma componente. Tá? Então, essa é a primeira componente. Aí o que acontece? Do 1 você não chega mais ninguém. Aí ele volta para a visita busca e vai para o próximo nó dessa lista que esteja com a cor branca. E no caso é o 0. Agora, todo nó que é alcançado a partir do 0 e não é parte de uma componente anterior, será então colocado na componente que está o 0, que é a componente de rótulo 1. Ele encontrou o 5. O 5 vai encontrar o 4. O 4 pode encontrar tanto o 2 como o 3. Tá certo? Observe, todos eles são com o rótulo 1, ou seja, eles fazem parte da componente fortemente conexas rotulada com o número 1.
Essa é a componente forte que achou. Tá certo? Então temos uma componente forte só com o nó 1 e outra componente forte com o nó 0, 2, 3, 4, 5. De acordo? Ok. Aí o que acontece? Eu volto para aquela busca de profundidade e eu vou seguir a ordem das listas procurando o nó branco. O 2 não está branco, o 4 não está, o 5 não está, o 3 não está branco, o 11 é branco. Então começa agora a próxima componente, que essa vai ter um rótulo de 2. Então eu vou ver a partir do 11 quem ela alcança. 11 alcança o 12, o 9 e o 10. Aí vai acabando os nós, vai pintando de preto, e ele descobre que esse componente só chegou até aí. Essa é outra componente forte, tá certo? Aí ele vai voltar para a busca de profundidade e vai procurar o próximo nó branco naquela lista. Aí encontrou o 6. O 6 ele chega em vários nós, mas a maioria deles já estão em outras componentes. Mas o 8 não está. Então o 6 e o 8 vão fazer parte da mesma componente. Acabou aquela componente, só sobrou o 7, que ficou como quarta componente. Vai o 8, mas já acabou. Aí essas são as componentes fortes dele. O que significa ser uma componente forte ou ser parte da componente forte? Vamos olhar o 9, 10, 11 e o 12. Significa dizer que tem mais de um caminho para cada parte de nós se comunicar. Tá certo? Tem dois ou mais caminhos para cada parte de nós, dentro da mesma componente, se comunicar. Então, se ocorrer uma falha de comunicação por um caminho, existe um segundo caminho que permite, então, restabelecer. Aí, se quebrar os dois caminhos, aí talvez, se não existe um terceiro caminho, quebrou a componente. Tá bom? Qual outro ponto? Você nota que as componentes temos componentes de 0 a 4, ou seja, 5 componentes. As arestas que ligam componentes diferentes são pontos frágeis nessa rede. Se for uma rede elétrica, são trechos em que, se danificados, desconectam uma componente da outra. Se estamos falando de um departamento, de uma indústria ou de uma organização, as componentes fortemente serão departamentos que trabalham com o mesmo propósito. E as arestas que ligam um departamento ao outro, ou seja, a componente forte à outra, seriam os canais de comunicações oficiais daquela empresa. Entendidos? Dúvidas? Não? Parabéns a todos. Acabamos a matéria. Tá bom? Aparecemos na quinta-feira. Diga, Anderson. Esse slide acho que está no 6, se eu não tiver, eu atualizo hoje. Qual a dúvida? Diga, Sueli. Professor, eu estava fazendo a lista para essa prova de quinta-feira e tem algumas questões que pedem pseudocódigo e outras que pedem o código. Na hora da prova, eu posso escolher, independente, por exemplo, se eu só fizer uma... Pode escolher. Tá certo, obrigado. Não tem problema, não. Tá bom? Eu preciso que vocês saibam fazer um método, ou em termos de pseudocódigo ou em termos de código.
Eu vou simplificar o trabalho da terceira unidade, vai ficar muito mais simples. Mas também eu tenho tempo, porque eu tenho consciência de tempo. Vocês estão, o fim de semestre está muito ocupado com muitas coisas, tem mais coisa para vir, né? Então, vamos com calma também, tá? Então, a prova será na sala 201, tá certo? Por favor, chegue no horário que vão ser 2 horas de prova.